Poderoso é o nome de Jesus. Nós cremos desta forma, nós sabemos que o Senhor é todo-poderoso. Deus está no controle de todas as coisas. Isso é uma certeza, isso é uma convicção que nós como cristãos temos que ter. Como é bom estarmos no templo, como é bom estarmos na casa de Deus, como é bom estar conectado com você que nos assiste. E eu te convido para abrir a sua Bíblia em Lucas 12, 22. Nós vamos ler Lucas 12, de 22 a 32. E o tema desta noite é cuidado com as preocupações. Em outras palavras, eu quero resumir o nosso cuidado com a ansiedade, que não deixa de ser uma trava mental, que é uma série de mensagens que está sendo pregado pelo nosso pastor durante esse mês. E nós queremos dar continuidade com esse precioso tema para que possamos combater essas questões que muitas vezes impedem nós de avançarmos. Diz assim a palavra de Deus: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante que a comida e o corpo mais que as roupas. Observe os corvos, não semeiam, nem colhem, nem têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham e nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos nos colocar, Senhor, diante de Ti nesta noite, neste momento, para extrairmos preciosidades da Tua palavra, Deus, para nossas vidas. Nós cremos, como cantamos, exaltamos, Te glorificamos em tantos louvores aqui, dizendo quão majestoso o Senhor é, poderoso, quão grande. Mas muitas vezes, Deus, ainda assim, dentro da nossa limitação humana, que também é normal, acabamos ficando preocupados, mas de maneira demasiada. Nos ajude, Deus, para que possamos, hoje, extrairmos porções da Tua palavra para nos edificarmos e vivermos de uma forma plena debaixo da Tua graça. E oramos assim, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, como é preciosa a palavra de Deus. Palavra esta atual, que nos direciona de maneira assertiva, que nos capacita dia após dia, independente do tempo, independente das circunstâncias, independente das lutas que vivemos, independente das dificuldades que podem surgir. Claro que ela precisa ser interpretada de uma maneira coerente, correta, de uma maneira expositiva, extraindo a essência para o qual ela tem para ser aplicada nos dias de hoje, assim como fora quando foi registrada as Sagradas Escrituras. Deus pensou em detalhes, em absolutamente minuciosamente detalhes, para nos orientar para aquilo que Ele espera que nós possamos extrair por meio dessas preciosidades. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador a partir do momento que nos tornamos filhos de Deus, crendo em Jesus Cristo.
Não se deixe iludir de que a palavra de Deus, ela precisa ser apropriada, e ela o é, para nos auxiliar a superarmos travas mentais que impedem nós de avançarmos e incorporarmos aquilo que de fato é crucial para uma vida cristã autêntica. Uma vida cristã por meio da fé. Podemos dizer então que preocupação demasiada muitas vezes nos cega e nos impede de avançarmos na fé. Vivemos um mundo onde a própria fé é testada pelos passos firmes que damos. Não aquele passo crendo de que Deus pode e irá fazer, se estivermos debaixo da tua vontade, debaixo da vontade soberana de Deus, para ser realizado o projeto dele por meio de nossa vida. Nos versículos anteriores do mesmo capítulo 12, de 13 a 21, encontraremos um homem rico que não sabia o que fazer com os seus celeiros. Estava preocupado, estava com excesso de preocupações pela quantidade dos seus bens. Então, logo se entende de que não importa se você tem muito, e não importa se você está passando por lutas, as preocupações existem. As preocupações fazem parte da nossa jornada, da nossa vida, da maneira como nós fomos capacitados e nos permitirmos ser capacitados dia após dia. Ele teve seu questionamento: o que farei? Esse fazendeiro estava preocupado com suas riquezas, mas não imaginou a possibilidade de usar as suas abundantes criações, suas abundantes colheitas para compartilhar com o outro. Pelo contrário, ele queria armazenar. Ele queria ter tudo para o benefício de si mesmo, menos do outro. Já os discípulos, completamente oposto, estavam preocupados por não ter o suficiente aos olhos deles. Há um contraste entre o fazendeiro com abundância de bens e não se preocupar com o outro, e os discípulos preocupados com a possível escassez, e não olharam que estava simplesmente com Jesus, caminhando ao lado de Jesus. Eles haviam aberto mão de tudo para seguir a Cristo, viviam pela fé, e a fé, meus queridos, sempre será testada. Esta é uma outra certeza. A ansiedade potencializa situações em nossas vidas. Veja que, independente da perspectiva de abundância em bens materiais ou da possível escassez, ela se faz presente. As preocupações e a ansiedade estão presentes. Cuidado com a preocupação, e o primeiro ponto é: por que ter cuidado com a preocupação? Porque ela é destrutiva. A preocupação exagerada, quando você mergulha diante das situações, ela vai ser destrutiva. Olha o que diz o versículo 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, lhe digo, não se preocupem, ou seja, não fiquem ansiosos com suas próprias vidas. Os discípulos deveriam viver despreocupados quanto à previsão para o futuro desconhecido. É desnecessário e também impossível, né? Não é certeza que estaremos presentes no futuro. O futuro é vindouro, somente Deus está ali. Somente o Senhor estará conectado com o futuro. E feliz daquele que conseguir chegar com a maturidade no amanhã. Mas nós devemos tomar cuidado para que o excesso de preocupações não lhe aniquile o amanhã, o futuro. Já que estão seguros que herdamos o reino de Deus, não se precipitem por se preocupar sobre o que irá acontecer. Já que estavam em uma longa jornada, deveriam viajar com poucas bagagens. O coração do homem está cheio do seu próprio tesouro. As preocupações, os dilemas, as lutas, as preocupações, a ansiedade que nos aflige é porque estará abalando o tesouro que está em nosso coração. Tesouro esse em bens materiais ou tesouros esse do reino
de Deus. Pode estar no céu ou no banco, porém, neste caso, se preocupar com as questões materiais em si, por si mesma, é sujeito a perdê-la. O excesso de preocupações estimula nossa ansiedade. É como se nós estivéssemos num navio em meio a alto mar e as ondas estivessem sacudindo esse navio de um lado para o outro numa brava tempestade, e imagine como esse navio poderia ser estrangulado por essa água. Nas palavras de Corrie ten Boom, ele diz: a preocupação não livra o dia de amanhã das aflições, apenas rouba o dia de hoje a sua força. Se preocupar demasiadamente com o amanhã, se preocupar de uma maneira exagerada com o futuro, lhe tira as forças e o olhar para o foco que você tem que ter hoje. Mateus 6,34 diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta o mal de cada dia. Mas eu passo por lutas, eu passo por dificuldades, eu passo por batalhas, eu passo por diversos dilemas. Isso é completamente normal dentro de hoje, deste dia. Conforme você responde a esses dilemas, essas lutas, você estará melhor preparado para poder superá-las no amanhã. Existe um princípio chamado princípio 90-10, ao qual 10% de tudo o que acontece na sua vida, você não tem controle do que vai acontecer. Você vai ser pego de surpresa. Vão acontecer coisas inesperadas. Você não estará preparado para recebê-las. Mas os outros 90% vai ser de acordo com como você responde a essas ocorrências. Então, quanto mais preparado, quanto mais capacitado, quanto mais dependente do Espírito Santo, quanto mais você se entregar diante de Deus, meditar na sua palavra e colocá-la em prática, mais qualificado você estará para superar essas lutas. A pandemia está aqui, está presente, porém, ela não pode ter o poder de nos aniquilar. Claro que com ela estaremos aprendendo estratégias, como lidar com a vida de uma outra ótica, ao qual não esperávamos, faz parte dos 10%. E os outros 90%, como nós vamos corresponder mediante ela para que a vida não pare. Porque nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter a nossa casa, nós precisamos cultuar a Deus, nós precisamos estar reunidos como igreja, nós precisamos uns dos outros. A pandemia não pode ter o poder de nos impedir avançar. Precisamos compreender que Jesus Cristo não elogia aqui a negligência, mas ensina que o alimento e a roupa não constituem a única ou a primária preocupação do homem. O que o homem é mais importante do que ele tem. O que somos vale muito mais do que nós temos. Cuidado para não desviar o seu olhar de Jesus. Cuidado para não priorizar até mesmo pessoas que te afastam de Deus. Cuidado para não ser apenas mais um que se diz cristão, mas que seja um cristão autêntico aos olhos de Deus, e a sua ansiedade será controlada, equilibrada, e não se perderá o foco de maneira demasiada. Passaremos por lutas, sim. Angústias, sim. Aflições, sim. Doenças, sim, mas em todas elas o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas, e a nossa fé será um combustível essencial para superarmos essa resiliência. Muitas pessoas se abalam por tudo porque se permitem ser dominadas pelas circunstâncias da vida. Isso gera cada vez mais ansiedade, gera medo e gera insegurança. Tem pessoas no momento de pandemia que sequer saem de casa, bloqueados e aniquilados no mundo em que ele se permitiu ser engolido pela circunstância. Jesus conhece nossos sentimentos, Ele passou por tudo isso, mas não esqueçamos de que Ele conhece nossos corações. Precisamos estar conectados com o Senhor, a Sua palavra e a Sua instrução.
O segundo ponto, cuidado com a preocupação, porque ela é também o quê? Enganosa. Ela nos engana, ela nos ilude, ela deixa com que nós fiquemos ludibriados. Olha o que vai dizer esta passagem de 23 a 29. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais que as roupas. Observe os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então, o excesso de preocupação vai fazer com que nós percamos o foco, vai nos desviar do alvo. Devemos olhar aqui, como diz o versículo 29, não busque ansiosamente o que hão de comer e beber, não se preocupem com isso. Ou seja, a ansiedade nos dá uma perspectiva, um olhar da falsa vida, de si mesmo e de Deus. Porque se ela nos consome, limita a Deus. Mas se ela nos impulsiona, e por vezes vamos ser abalados, sim, porque temos a nossa limitação humana, mas não dominados, nós estamos entendendo de que Deus está no controle de todas as coisas. A preocupação convence de que a vida é feita do que comemos e do que vestimos. Preocupamos-nos tanto com os meios que nos esquecemos inteiramente do fim, que é a glória de Deus. Aquela dificuldade que você está passando, aquela luta que você tem enfrentado, você buscando diante de Deus, colocando as suas aflições diante de Deus, e tudo que você conquistar, você vai fazer o quê? Glorificar a Deus. E quanto mais você coloca diante de Deus, de joelhos, se prostrando, se arrependendo, se humilhando diante de Deus, mais Ele responde às suas orações. E isso, de novo, reforço, não quer dizer que você não passará por lutas. Passaremos sim, mas a diferença entre quem crê em Deus, quem crê em Jesus Cristo, e aquele que não conhece a Deus, é imensa. Porque mesmo em meio às lutas, nós fomos capazes de ver pessoas com imensa paz de espírito. E quem pode promover isso? Somente Deus. Então, diante disso, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Está lá em Mateus 6,33. Há uma grande diferença entre sobreviver em função das necessidades e vivermos na plenitude. A preocupação nos impede de enxergar o mundo ao nosso redor e a maneira como Deus cuida da sua criação. Deus deu beleza às flores e criou até mesmo os corvos, aves que os judeus consideravam impuras, as quais não podiam semear e nem ceifar. Logo, Ele é capaz de cuidar dos seres humanos, aos quais deu capacidade de trabalho, dons, habilidades essas que quando no ajuntamento do povo de Deus, expande a obra de tal maneira que é capaz de alcançar imensidão, muitos povos. Jesus não está sugerindo que fiquemos de braços cruzados, acomodados, esperando que as coisas venham até nós. Pelo contrário, Ele nos orienta que devemos buscar, por meio da capacidade que Ele nos capacita, os nossos recursos de trabalho, e quando nós conquistamos as coisas que conquistamos, glorificarmos a Deus. Se você tem o que você tem, da forma como você tem, como você está, glorifique a Deus. Ou melhor também, é para a glória de Deus tudo o que você conquista, tudo o que você é, onde você anda, por onde você participa, por onde você trabalha, por onde você está, mesmo quando de boca fechada, é para a glória de Deus? Porque se não for para a glória de Deus, tudo isso é enganoso. Olha o que vai dizer 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 15. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e que não conforme a tradição que receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto:
Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. E a tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considere como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Há pessoas que pegam esse texto, olhem para as aves do céu, os lírios do campo, e ficam esperando as coisas acontecerem. Não é isso que Deus está ensinando. Mas o controle sentimental da ansiedade, não criar uma ansiedade para querer ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada, porque isso abala a nossa forma de ser. Precisamos compreender que também a preocupação nos cega por ela própria. Podemos chegar ao ponto de pensar que a preocupação é um elemento positivo de nossa vida. Em Lucas 12, 25, Jesus afirma que nossas preocupações não acrescentam um minuto sequer. Desta maneira, devemos honrar nossos compromissos, a nossa maneira de ser, de lidar com as pessoas, de uma forma planejada, equilibrada, não colocando a corda no pescoço, mas trabalhando para que você não fique sempre desacelerado com o ritmo da sua vida. Porque trabalhar preocupado, caminhar preocupado, é isso que impede nós olharmos a grandeza de Deus. A inquietação do fazendeiro rico não estendeu sua vida. Pelo contrário, ele foi exortado de que aquela noite seria pedida a sua alma. E a grande questão é que ele estava tão preocupado com tudo que ele tinha, que não estava pronto para ser recebido na glória de Deus. Mais uma vez, Jesus argumenta do menor para o maior. Se atentem nisso. Se Deus alimenta os pássaros, certamente alimentará os filhos de Deus. Se embeleza as plantas que crescem no dia e são cortadas no dia seguinte, certamente dará vestimentas para o teu povo. O problema não é a falta do poder de Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. O problema que nos aflige, que geram preocupações muitas vezes, é a nossa falta de fé. É a maneira como nós enxergamos a Deus, buscamos a Deus em meio às lutas do nosso dia. Lembrando de que sem fé é impossível agradarmos a Deus, Hebreus 11:6. E o terceiro ponto, e último, que eu finalizo. Nós devemos tomar cuidado com a preocupação, porque ela é deformadora. A preocupação é deformadora, pois o mundo pagão é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe o que você precisa. A preocupação nos impede de crescer e nos tornarmos semelhantes ao mundo que não conhece a salvação. Quando estamos em excesso de preocupação, com a ansiedade aflorada, ficamos tamanha preocupados de que até mesmo somos confundidos com os pagãos. Os pagãos não conhecem a Deus, não meditam na palavra de dia e de noite, não buscam ao Senhor, não dão glórias a Deus em tudo que acontece em sua vida, para que isso seja reconhecido, a plenitude que há em um cristão autêntico. Em resumo, a preocupação é contrária à vida cristã. O excesso de preocupação torna-se inclusive pecado. Como dar testemunhos de um Deus todo-poderoso, que cantamos, louvamos e exaltamos, e encorajar as pessoas, se somos os primeiros a nos desesperarmos? Não é uma incoerência pregar a fé, mas é uma incoerência não praticá-la. Diz a história de que um sujeito tranquilo caminhava na beira de uma estrada e em dado momento ele se desequilibrou, escorregou e foi ribanceira abaixo. E no ímpeto natural
de buscar um apoio, encontrou um galho e ficou se segurando ali. E quando ele levanta a sua face, ele observa um urso faminto, sedento para devorá-lo. E ele logo pensa: não posso voltar, porque eu vou ser devorado. Qual era a alternativa? Olhar para baixo. E quando ele olha para baixo, 2 onças famintas, doidas para poder atacá-la, doidas. E naquele momento, sem ter o que fazer diante desse dilema, se concentrou, começou a observar ao redor, não tinha muito o que fazer. E avistou um precioso morango suculento, disponível naquela ribanceira. Ele tinha 2 dilemas: subir e ser devorado pelo urso, ou descer e ser devorado pelas onças. E num sacrifício de amor, em gratidão até mesmo, de ver aquele morango suculento, se pendurou com a mão direita, balançou, alcançou esse morango e ali começou a saboreá-lo. Esquecendo um pouco dos problemas, seja para o alto, seja para baixo. Apreciou o morango de tal maneira que os bichos, depois de um tempo, cansados, foram embora. E ele conseguiu sair tranquilamente. Agora, se ele se entrega diante daquela situação, no desespero, está entre a vida e a morte, pendurado, limitação física, ele poderia ter sido devorado ou pela onça ou pelo urso. Isso nos ensina de que nós precisamos vencer a preocupação. E o primeiro passo é entender de que Deus conhece todas as nossas necessidades. Aquilo que você acha que está sendo impossível resolver, Deus vai restaurar, se for para a honra e glória do Senhor. Precisamos distinguir o que é ter do que é ser, e lembrarmos de que somos ovelhas deste aprisco do reino de Deus, filhos da sua família, e somos servos do seu reino. E Ele providenciará absolutamente tudo o que nós precisarmos para ser suprido. Ouça, suprido. Não quer dizer que Ele vai atender o que você quer, mas o que você precisa. Os excessos de preocupações que temos, muitos deles, é em cima do que queremos e colocamos acima da vontade de Deus. Conta-se outra história de que um doente, num hospital psiquiátrico, levantou, pegou um copo, colocou o ouvido, encostou na parede e ali ficou por horas. E a enfermeira entra, observa ele com esse copo na parede e pergunta: o que está acontecendo? Ele chamou: vem aqui, vem aqui. E sussurrando disse: ouça. A enfermeira pegou aquele copo, colocou, ficou por horas ali e nada de acontecer, e falou para ele: não está acontecendo nada. Ele: exatamente isso. Estou aqui há dias, colocando aqui e nada acontece. Há excessos de preocupações e ansiedade naquilo que nós colocamos na frente da vontade de Deus. Há excesso de preocupação e ansiedade naquilo que nem existe, mas nós queremos e ficamos fuçando, buscando. Nós precisamos, definitivamente, nos quebrantar diante de Deus de tal maneira que aprendamos a viver um dia após o outro, porque ontem as lutas já ficaram para trás, e hoje eu posso carregar coisas que não são úteis e não vão ser nem para a minha vida e muito menos para a glória de Deus. Precisamos reconhecer a soberania de Deus de tal maneira que possamos ser mais gratos do que ingratos, mais felizes por vivermos um dia após o outro, do que simplesmente naufragarmos por não crermos de uma forma plena e abundante. Curva sua fronte diante de Deus. Qual é o nível de preocupação que tem te afligido? É daquilo que você quer ou daquilo que você precisa e que você não tem? É daquilo que você deveria ser
ou do que você tem sido e que não glorifica a Deus? Onde está a sua preocupação? Não podemos esquecer de que se um dia fomos alcançados, e eu creio que fomos alcançados pela graça de Deus. Se você frequenta uma igreja, está dentro de um corpo de Cristo, exalte-o, glorifique-o, medite na palavra, seja submissa à palavra de Deus de uma maneira integral. Não separe nada, nem da direita, nem da esquerda, nem do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento. Enfim, a palavra de Deus é plena, de capa a capa. E Ele vai falar de todas as coisas que nós precisamos para viver o extraordinário momento com o Senhor Jesus. Se você está aqui no templo, se você está em casa e quer entregar sua vida a Jesus Cristo, você que está aqui no templo, pode procurar a mim, pastor Richard e o pastor Daniel, que nós queremos orar com você. A família PIB-VM quer receber você como um membro desta família preciosa do reino de Deus. E se você está em casa, você está vendo o QR Code, você pode escanear, mandar esse formulário para que o nosso pastor, o pastor Laurindo, entre em contato com você e possa caminhar com você dia após dia, te discipulando, te capacitando, te orientando e apresentando as maravilhas de Deus, para que você não mais fique mergulhado na ansiedade, mas saiba viver um dia de cada vez. Que sejamos gratos e não ingratos, honrando e glorificando a Deus dia após dia. E eu oro assim, no nome de Jesus. Amém.